7 coisas que a Bíblia diz sobre educar filhos. Capítulo 1. Nós penduramos este versículo no quarto do nosso filho antes de trazê-lo para casa do hospital, e o vemos todas as noites enquanto o colocamos na cama. É um ótimo lembrete do chamado e da responsabilidade que Deus tem nos dado como seus pais. Como pais, temos a responsabilidade primária de construir uma fundação de fé para os filhos. Independente se gostamos ou não, estamos pintando uma figura de fé para nossos filhos todos os dias. Cada palavra, cada ação e cada reação é uma pincelada. Pintar um quadro perfeito pode ser assustador ao se viver o dia a dia da paternidade. Independente se você está no meio de noites insones com um bebê, sobrevivendo aos desafios do treinamento no pinico, gerenciar o dever de casa e as atividades escolares ou virar as chaves do carro, a paternidade é um trabalho duro. Devemos nos lembrar que Deus não espera que façamos isso sozinhos. Ele ama nossos filhos mais do que possamos imaginar. Eis 2 maneiras simples de mostrar Deus para seus filhos. 1. Ore com e por seus filhos. Todos os dias. Para criar uma fundação de fé para seus filhos, a oração consistente é essencial. Ore com eles e por eles. Todos os dias. Nunca pare de orar por seus filhos. Não deixe as circunstâncias atuais ofuscarem o poder de Deus. Mesmo que seu filho esteja atualmente fugindo de Deus, ele está sempre a uma oração de distância deles. A oração pode mudar tudo. 2. Não faça isso sozinho. Eles dizem que é preciso uma aldeia para criar crianças. Você precisa de pessoas na sua vida para mostrar às crianças a direção certa. Frequentar a igreja como uma família. Servir na igreja como uma família. Participar de um grupo pequeno cheio de pessoas que podem te guiar através das fases da paternidade. Todos nós precisamos da comunidade, e é crucial para você e seus filhos terem força e fé baseada no relacionamento. Nunca é tarde demais para começar a investir na fé dos seus filhos. Também nunca é cedo demais para começar. Estabeleça a trajetória de fé para seus filhos e comece a direcioná-los para Deus agora. Todd Doberstein, gerente de produto da YouVersion. Provérbios 22. 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Capítulo 2. Era junho de 2010 e minha esposa e eu estávamos para ter nosso primeiro filho. Estávamos jantando com meu pai, então decidi pedir alguns conselhos. Pedi ao meu pai para dar o melhor conselho sobre paternidade que ele tinha de suas décadas de paternidade. Ele pensou por um minuto e então me deu uma analogia que nunca esquecerei. Meu pai me disse que a paternidade era como uma balança, não como aquela que você se pesa no banheiro, mas aquela que você vê como um símbolo de justiça. De um lado você tem amor e do outro tem disciplina. Aplicar qualquer uma com muita frequência sem a outra é muito prejudicial para o seu filho. Meu pai continuou explicando que quanto mais amor você mostrar aos seus filhos, mais eles vão aceitar a disciplina. E quando você aplicar mais disciplina a eles, você também precisa deixá-los saber o quanto os ama. Amor demais sem disciplina pode deixar uma criança mimada, e muita disciplina sem amor pode danificar uma criança emocionalmente e afugentá-las. Desde aquela noite, geralmente penso sobre a correlação entre correção e amor. Eu acredito que os pais geralmente se sentem maus quando disciplinam os filhos. Definitivamente não é algo divertido a se fazer. É difícil, mas é bom. Então meu encorajamento a você é aplicar diferentes níveis de disciplina, apropriada para seu filho, para que eles saibam que você os ama e se preocupa com eles. Assim como amamos os filhos e precisamos discipliná-los, o Pai Celestial ama seus filhos e os disciplina. Se você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, então Deus é seu Pai. Você foi adotado na sua família. Brad Bell, o engenheiro da YouVersion.
Provérbios 3. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Capítulo 3. Sou a mais nova de 2 filhas na minha família, então minha infância foi cercada de bonecas e festas do chá, brincando de cozinhar na cozinha de mentirinha, e de me vestir todas brincadeiras calmas, educadas e seguras. Agora, como uma mãe de 2 garotos de menos de 5 anos de idade, minha casa não soa nem se parece em nada com a minha própria infância. Orar pelos meus filhos se tornou uma parte necessária da minha jornada materna, principalmente por causa da energia deles. Como minha sogra me avisou a respeito da vida com meninos, eu eventualmente conhecerei as enfermeiras nos prontos-socorros pelo primeiro nome. Acho que nunca teria imaginado que em apenas alguns anos nesta aventura teria visto o meu mais velho cair de cara, levando a um tratamento de canal, e então, apenas um ano depois, cair de cabeça, resultando em 3 pontos. Eu também nunca poderia ter imaginado meu bebê de 10 meses em cirurgia por uma condição com a qual ele nasceu. Cada situação esteve completamente fora do meu controle. Não havia nada que eu pudesse ter feito para impedir que essas coisas acontecessem. Uma percepção que me fez ficar de joelhos em oração por meus filhos. Como pais, nossos filhos são presentes de Deus para protegermos, mostrarmos o amor e a graça de Jesus, e prepará-los para as próprias jornadas pela vida. Nem suas circunstâncias diárias nem o curso geral de suas vidas são coisas sobre as quais podemos decidir ou ter algum controle. E então, o que nós, como pais, deixamos para fazer no final do dia, quando gastamos cada grama de energia para criar filhos bondosos, respeitosos e que honram a Deus e mantê-los saudáveis e seguros? Nós podemos levar nossas preocupações, dúvidas e expectativas insatisfeitas para Deus, gratos por não ter que estar no controle. Que nunca fiquemos cansados de orar por nossos filhos e segurá-los com as mãos abertas através da confiança e fé em nosso Criador, que ama nossos filhos mais do que conseguiríamos e os está segurando em suas poderosas mãos. Lisa Gray, gerente de localização da YouVersion. Judas 1. 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Capítulo 4. Iar mãe ou pai é difícil, claro e simples. É fácil nos lembrarmos com carinho que nossos filhos estão crescendo como eles costumavam ser pequenos e como eram fofos, mas é mais difícil lembrar a benção que eles são quando estão numa terça-feira à noite qualquer gritando no canto, ou quando estamos trocando o que parece ser a 100ª fralda do dia. Mas, apesar do estresse materno/paterno, 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 pode nos ajudar a ver com clareza e ter uma nova perspectiva através desses tempos loucos. Seja sempre alegre, não se desespere nestes momentos difíceis. Lembre-se que ser um pai/mãe é um chamado nobre e que vale a pena, um privilégio que Deus nos deu, do qual veremos os frutos um dia, mesmo que isso não aconteça hoje. Aceite o fato de que Deus nos deu essa honra. Nunca pare de orar. Não há nada que os filhos precisem mais do que a presença de Cristo em suas vidas. Portanto, a coisa mais importante que podemos fazer como pais, é banhar os filhos em oração. 1 Tessalonicenses 5 horas e 17 minutos nos fala para sermos persistentes em oração dia após dia, até mesmo quando tudo parece estar girando em torno de nós. Seja grato. Ser grato pelos filhos é fácil alguns dias e muito mais difícil em outros. Mas nestes dias, lembre-se que você não está sozinho. Quando você sentir como se estivesse correndo no vazio, este é um dos melhores momentos para chegar a Deus em oração. Peça a Ele para renovar sua alegria, e agradeça-o por seus filhos. Ele pode e te dará a força, a alegria, e a gratidão que precisa. E se aprendermos a nos apoiar em Deus em dias difíceis de paternidade, não podemos deixar de ser gratos por nossos filhos. Cassie Cass, líder de suporte da YouVersion. Tessalonicenses 5. 16. Regozijai-vos sempre.
17. Orai sem cessar. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Capítulo 5. Todos nós queremos crianças bem comportadas, certo? Às vezes, o que queremos dizer com isso é que queremos que nossos filhos pareçam bem comportados para os outros. Pode significar que não há birras ou brincadeiras fora de hora, ou pode significar dizer por favor e obrigado em ocasiões adequadas. Agora que meus filhos estão ficando mais velhos, comecei a me perguntar se o trabalho que fiz para fazê-los brilhar do lado de fora está os tornando melhores por dentro. Em aproximadamente 2 anos, minha filha mais velha irá para a faculdade. Eu odeio admitir isso, mas não estarei lá para ter certeza de que ela está fazendo tudo direito. Então estou fazendo o que posso agora para ter certeza de que ela ouvirá a minha voz em sua cabeça mais tarde, durante aqueles momentos quando estiver batalhando para fazer a coisa certa. Ainda melhor, e se for a voz de Deus que ela ouvir? Porque Ele estará sempre lá mesmo quando eu não puder estar. A melhor forma de ter certeza de que os filhos reconhecerão a voz de Deus é ensiná-los a sua palavra, mas simplesmente recitá-las ou ensiná-los a recitar não será o suficiente. Se você quer ver seus filhos transformados pelo poder da palavra de Deus, então eles precisam ver isso trabalhando em você verdadeiramente, afetando o curso da sua vida e as decisões que você faz diariamente. Fale sobre isso em volta da mesa. Traga esse assunto no carro. Coloque casualmente nas conversas com os outros. Ajude seus filhos a verem claramente o quanto a voz de Deus e sua palavra afetam cada área de sua vida. Ao mesmo tempo, ajude seus filhos a terem uma experiência bíblica por si mesmos, assumindo o papel de treinador. É importante que eles aprendam a ler a Bíblia e a ouvir o Espírito Santo por si mesmos. Ajude-os a escolher um plano bíblico, e então acompanhe-os com perguntas. Aqui estão algumas sugestões de coisas que você pode dizer para começar a conversa. Qual a melhor coisa que você leu na Bíblia esta semana? Você leu alguma coisa que não entendeu? Há alguma coisa sobre o que você leu e quer saber mais? O que Deus está lhe falando através do que você está lendo? Qual é a única coisa que pode mudar sua vida como resultado do que você leu? Como pais, nós trabalhamos ao lado do Espírito Santo para ensinar os filhos sobre Deus e seu reino. Confie nele para completar sua transformação interna. Ele os ama mais do que seríamos capazes de amar. Michael Martin, desenvolvedor web da YouVersion. Salmos 119. 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Capítulo 6. Eu estive em trabalho de parto por 60 horas. 60 longas, dolorosas e ansiosas horas. Algumas mulheres reclamavam sobre o quanto elas demoraram, e outras colocavam a duração como medalhas de honra. Eu diria que sou ainda mais tardia porque estou orgulhosa de cada momento exaustivo. Mas o orgulho que senti imediatamente desapareceu no momento em que meu filho começou a chorar no meio da noite, apenas poucas horas depois de nascer. O que este choro significa? Ele está com fome. Como saberei o quanto ele precisa? Ele precisa de algo mais. Aonde está a enfermeira? Conhecer meu filho me trouxe uma gratidão inexplicável pelo presente que é a sua vida. Mas, quase por trás daquele insuperável sentimento de gratidão, surgiram ondas de dúvidas, medo e incompetência. Como uma mãe de primeira viagem, me senti mal preparada e não equipada para lidar com a maternidade. Verdade seja dita, aquele sentimento não desapareceu desde então. Mas eu confiei totalmente que o que a Bíblia diz é verdade. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Tiago 1h05. Deus me mostrou um novo nível de sua generosidade com a benção de uma criança, e a novidade da ocasião me posicionou para
humildemente, pedir a Deus por sabedoria. Ele tem sido tão fiel para guiar minha maternidade com sabedoria que a qualquer hora vou até Ele com um espírito ensinável e rendido. Eu espero que você saiba do recurso que tem em Cristo. Ele quer continuar derramando sua generosidade sobre você e as maneiras que você educa. Ele quer mais do que você que seu filho o conheça, o ame, o sirva, e seja guiado por ele. Ele é sábio e generoso, e está preparado para derramar sabedoria e generosidade sobre você. Você está preparada para aceitá-las? Vá ao nosso generoso Deus e peça sabedoria enquanto você navega nos desafios da maternidade. Ele está pronto para concedê-la a você. Jéssica Penick, gerente de conteúdo da YouVersion. Tiago 1. 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Capítulo 7. Vários anos atrás, entramos no chamado de Deus para aumentar nossa família por meio de assistência social e adoção. Sabíamos que seria difícil, mas estávamos prontos para sermos as mãos e os pés de Jesus para as famílias em tempo de necessidade. Estávamos prontos para mudar o mundo. O que não percebíamos era o quanto Deus mudaria nosso mundo. As pessoas costumam nos dizer o quanto somos especiais por fazer isso. Mas deixe-me lhe contar um segredo: pais adotivos não são especiais. Nós estamos quebrados, estragamos tudo, gritamos, e definitivamente não temos tudo em ordem. Somos apenas pessoas andando em fé e mergulhando na bagunça. O que é especial, no entanto, é o que Deus faz quando somos obedientes. Temos visto Deus aparecer vez após vez nos últimos anos como uma família adotiva, movendo mais montanhas do que Ele já moveu até aqui. Quando pensávamos que não haveria esperança para o relacionamento com a família biológica da criança, Deus apareceu. Quando tivemos de dizer adeus a algumas das crianças que abrigamos, Deus apareceu. Quando pensamos que não aguentaríamos mais um dia, Deus apareceu. Esta jornada também nos ajudou a entender mais claramente como Deus nos vê. Assim como recebemos em nosso lar crianças que estão sofrendo, Deus nos acolheu em sua família. Ele é nosso Pai Celestial e defensor. Ele não se importa quais são os nossos problemas, os pecados que cometemos, ou onde estamos a quem. Se nos achegamos a Deus, Ele nos abraça como um pai, nos ama incondicionalmente e nos chama de filhas e filhos. Se você se sente inadequado, se sente que está enfrentando circunstâncias impossíveis, ou mesmo se você só não tem certeza do que deve fazer em seguida, eu gostaria de incentivá-lo a buscar a Deus e mergulhar. As pessoas podem pensar que você é louco. Na verdade, posso garantir que sim. Mas também posso garantir isso: Deus já está buscando você. E Ele tem um plano para a sua vida que está além de qualquer coisa que você possa imaginar hoje. Taylor Ketran, administrador da YouVersion. Salmos 68. 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo.